a gente falou do surgimento dessa voz na cabeça. Essa voz na cabeça, ela é representada de várias formas. Primeiro, concretamente, com os produtos do corpo, depois vira um bonequinho que vai e volta, depois vira um amigo imaginário, até o momento que você incorpora isso, né? E aí o grande efeito disso é a maturação cerebral, você cria uma voz dentro da cabeça. Isso já era bem conhecido e tal, até 2009. Em 2009, se descobriu, que é muito raro, mas se descobriu pessoas que não têm a voz na cabeça. Caraca! Você tá dizendo, voz é o quê? Esse pensamento, a gente consegue formular uma frase na cabeça. Isso, você consegue formular uma frase com a boca fechada, por exemplo. Sim. Tipo, você tá de boa pensando e você tá pensando, é como se tivesse uma voz na sua cabeça, certo? É isso, você consegue articular palavras na sua mente. Isso, essa pessoa não consegue. E aí fizeram uma entrevista longa, né, e perguntaram, mas como assim? Eu nunca tive essa voz na cabeça. Então, e como é que você fala? Eu falo pra mim mesmo. E quando ela quer falar com ela mesma, ela fala. Ela verbaliza. Então ela é verbaliza. só uma questão de comportamento coberto. Tá. Como é que é? Isso, é a ideia de comportamento encoberto. Só que assim, ela não tem a capacidade de fazer o loop fonológico dentro da cabeça. Não, mas peraí. Pô, mas peraí, uma pessoa tem que ter um autocontrole inacreditável. Como assim? É, porque a voz na cabeça serve muito pra quando você tá numa situação uma situação merda e você, né, pensa, caralho, que situação merda, que idiota. Não. Que imbecil. Então. Aí você não fala, você tá pensando, que imbecil. Que você quer a pessoa. Você imagina a pessoa que não tem a voz na faceira. Cara. A pessoa que não tem a voz na cabeça, ela fica pra morrer, cara. Imagina. Ela fica querendo. Mas esse cara me disse. Muito pelo contrário. Se ela tem esse autocontrole. Cara, essa é a pessoa feliz. Exato. Essa é a pessoa feliz. Ela é de Porque boaça. todo o nosso problema, todo o sofrimento psicológico do mundo é causado por essa maldita voz na cabeça. Que é o quê? São os nossos pensamentos automáticos que a gente foi aprendendo ao longo da vida, que a gente foi, o termo técnico é esse, né? Tornando encobertos. A gente começa falando pra fora. Vocês já viram criança brincando que ela vai narrando o que tá fazendo? Uhum. Né? A gente começa assim, falando abertamente, publicamente, falando mesmo, com voz, com som. E aí, quando a gente tá falando com a gente mesma e com o brinquedo, com o carrinho, né? Às vezes até com o gato, com o cachorro, eles não respondem, então isso vai meio que diminuindo de intensidade até se tornar a sua voz dentro da sua cabeça. Tanto é que tem alguns experimentos que mostram que quando você lê, sabe, leitura silenciosa, as suas cordas vocais se movem microscopicamente como se você estivesse falando. Caraca. É literalmente uma fala dentro da cabeça. Então essa pessoa que não tem voz na cabeça tem que ler tudo em voz alta? Ela meio que lê tudo em voz alta. Nossa, no metrô é um saco, hein? Pois é. Então ele disse. Porra, quem inventou o audiobook foi uma pessoa dessas. Se essa pessoa não tem esse pensamento que fica lá, eu sou uma fraude, eu não vou conseguir fazer, as pessoas vão achar que eu sou idiota. Porque se ela fala isso abertamente, com voz, as pessoas em volta vão reagir, essa pessoa não é, ela é feliz. Ela é super de boa. Ela não tem sofrimento psicológico, ela não tem fusão. Eu vou até mandar o link pra vocês de uma entrevista. Ela é jovem, né? Uma moça tá fazendo faculdade, faz o curso normal e tal. Aí um estudante de medicina conversa com ela, vou mandar o link, aí vocês põem no post. E ele desconcertado, assim, ele pergunta, mas como assim? Tipo, o que você faz quando você tá em casa sem fazer nada? Fala, eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Mas como que você faz? Assim, tipo... Aí ele fez uma pergunta muito boa, tipo, você tá lavando a louça. Como que você sabe que o tempo passa se você não tem uma voz na cabeça pra conversar? Ela fala, eu sei que o tempo passa, mas eu não preciso de alguém me avisando, né, na minha cabeça. Sabe? Eu simplesmente sei. Quando eu quero, eu falo alguma coisa, eu abro a boca, eu ponho uma música, se eu ficar entediada só. E ela é super de boa, uma pessoa super feliz. Sim, ela é feliz, eu tô morrendo de inveja. É mesmo, porque ela não teve voz na cabeça pra ter um comparativo. Fala, nossa, que pena que eu não tenho voz na cabeça. Exato. Ela não rumina. Ela não rumina. Não rumina, ela não tem fusão cognitiva, ela é feliz. Aí fizeram uma avaliação, né? Eu tô perplexa. Se você tivesse um interruptor, pudesse ter um interruptor, eu acho que você ia deixar a maior parte do tempo a sua voz desligada. Eu acho. Né? Essa pessoa aí deve meditar super bem, né? Então, ela, na verdade, não precisa meditar, porque ela tá sempre prestando atenção. Porque ela já tá meditando o tempo todo. Ela sempre tá prestando atenção no corpo dela, né? No que ela faz. Então, ela tá no momento presente o tempo inteiro. Ela tá no momento de meditação constante. Ela não tá ruminando no passado e ela não tá pensando em si no futuro. Ela está no momento presente. Ah, que beleza. Aí foram ver, né? Avaliaram o cérebro e tal, uma pessoa normal, nenhum problema. Mas ela tem uma pequena redução de uma área do córtex auditivo, na verdade, que chama giro de Herschel, né? Ela tem esse pedacinho. E aí, na verdade, essa área, né? O giro de Herschel é relacionada com o loop fonológico. Então tinha uma coisa fisiológica.
fisiológica. Tem uma coisa fisiológica, tanto é que é muito, muito raro, né? Muito raro, não se encontraram outro caso similar, mas ela é uma pessoa muito bem adaptada e vai viver a vida dela muito bem com benesses. Mas dá pra, por exemplo, tirar esse? Vou tirar um pedaço aqui pra desligar. Eu quero tirar a voz da minha cabeça, por favor. Dá pra fazer só um piquezinho aqui, ó. A área é meio interna, viu? A área é meio dentro da cabeça, pode dar meio ruim, pode estragar alguma coisa até chegar lá. Porque, olha só, a gente precisa disso aí que o Altair tá chamando de loop fonológico, pra gente aprender linguagem, pra gente se tornar simbólico, né? No sentido de poder manipular linguagem, entender o que as coisas querem dizer, né? O que a linguagem quer dizer. Porque é assim, imagina só, você tá lá cuidando da sua vida ali por volta dos 16, 18 meses, aí a sua mãe fala, olha o sapato do nenê, enquanto ela olha pro sapato, aponta pro sapato e você faz a mesma coisa, olha pra onde ela tá olhando. Ao mesmo tempo que você olha pra aquilo que ela tá olhando e você vê ela olhar pra aquilo, você escuta a palavra sapato. Sapatinho, né? Sapatinho do neném. Tinha uma amiga no colégio que ela falava tudo no diminutivo. No diminutivo, eles falam mesmo. Por quê? Porque a gente faz isso, né? Tudo? Tipo... Não, mas era... Não, tô falando no colégio, eu era adolescente já. Você falar por quê? Não, ela era só... bater nela, né? Tudo era no diminutivo. Uma canetinha? Tudo. Ela escrevia redação. Não tudo. É possível. Eu tô falando. Tudo. Que mala. Era um diazinho bonitinho. Tudo, é impressionante. Onde o solzinho nasceu... Ela era francesa, inclusive. O nome dela era Desirê. Meu Deus do céu, cara. É? Ok. Eu lembro disso, que tudo era... Que a gente ficou muito impressionado. Que ela foi ler uma redação e aí tudo era no diminutivo. A gente, caraca! Mas falar tudo no diminutivo em francês é fácil, é porque tudo faz biquinho, tudo faz pequenininho. Let's begin with a question. Do we see reality as it is? Aí você escuta sapato. O que a criança faz imediatamente quando ela escuta sapato, gente? Repete. Ela repete. Ela repete e se ouve repetindo. Esse é o looping. Ela se ouve falando. Quando isso tudo acontece ao mesmo tempo e milhões de vezes seguidas, tem algumas pesquisas que dizem que existem cerca de 5.000 interações desse tipo por dia. Caraca. Entre a criança e os cuidadores. Naquela fase em que a criança sai falando de tudo o tempo inteiro. Sabe aquela hora que parece que abriu a torneirinha? É nesse momento. E esse super treino, né, faz a criança aprender. Então, se você nomear uma coisa que a criança nunca viu na vida, sei lá, vê um pôster na rua e fala, uau, Megazord. Pronto, já é o suficiente pra criança saber o que é Megazord. Quando ela quiser pedir um Megazord, ela sabe falar o Megazord. Quando ela quiser fazer uma frase colocando, eu vi o Megazord hoje com o papai quando a gente tava viajando, ela sabe botar isso no lugar. Ela não precisa mais que você explique, que você treine, que você fale, isso é um sapato, como é que isso chama? Sapato. Onde é que você põe o sapato? No pé. Só uma vez ela já aprendeu tudo, porque ela já colocou isso em relação com todas as outras coisas. E se essa fulana não tem esse loop, agora que eu tô... Como é que foi que ela aprendeu linguagem simbólica? Nossa, tá vendo? Mas ela deu certo, tá na faculdade. Deu certo. Ela desenrolou de outro jeito, ela adaptou de outro jeito. Isso que a Ana falou é super importante, porque assim, pra gente parece muito trivial, né? Você vê criancinhas falando e elas entendem o sentido subentendido das coisas rapidamente e tal. Mas quando você vai tentar programar um computador pra fazer isso, é extremamente complicado. Extremamente complicado, o que eles chamam de linguagem natural, né, dos computadores. É algo extremamente complexo. Eu tô com meu carro tá sem gasolina, aí eu chego pra Ana, que a Ana conhece a região, e falo, Ana, meu carro tá sem gasolina. Aí ela fala pra mim, ó, tem um posto de gasolina ali. Nessa fala que ela me falou, o posto de gasolina tá ali, já tá implicado que o posto tá aberto, que tem gasolina, que eu posso levar meu carro, e já tá tudo isso implicado. E eu entendo isso. Se você coloca isso pra um computador, ele não entende. Ele vai fazer todas essas perguntas. Tipo, tá aberto? Pode ir? Tá no horário? Tem gasolina? Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve na interação desde muito pequeno, que é extremamente sofisticado. E a gente minimiza porque naturaliza, né? Mas é muito sofisticado. E a gente tem um cérebro que, na verdade, carrega uma bateria de 12 volts. E a gente consegue fazer muito melhor que um computador baseado no mainframe. Não fala que eles vão botar a gente na Matrix, sabe? Mas você não entrou ainda? A gente já tá, mano. A gente já tá, né? Fudeu. É o lance do traga 6 ovos e se tiver leite, traga 2, né? E o cara volta só com 2 ovos, porque tinha leite. Isso, exatamente. A gente vê como a nossa linguagem é sofisticada pra tornar as coisas mais simples. A gente é extremamente sofisticado pra deixar as coisas mais fluidas, pra gente ganhar tempo. Então essa moça ainda não se sabe, estão pesquisando mais, ela conseguiu resolver essa questão do loop fonológico, da falta de loop, e se tornou adaptada. Falando em adaptação, aí tem uma outra coisa muito interessante que media a nossa relação com a realidade. Então, por exemplo, pra gente ter um acesso a... Primeiro, a realidade em si já é algo que... Há questões filosóficas, mas é algo muito difícil da gente alcançar
em si. A gente sempre vai alcançar a realidade mediada pelo nosso aparato biológico e também pelo meio social onde a gente vive. Então isso são coisas que nos controlam e nos limitam. Sim, sim. Supondo que você tenha um desenvolvimento normal, tranquilo, tal, você já vai ter essas limitações. Aí vê o caso da menina que não tem a voz na cabeça, ela resolveu de outro jeito. Outra coisa interessante são as pessoas que não formam imagens na cabeça. O termo já existe desde o século XIX, né? Já viram casos assim, mas o nome em si surgiu em 2015, que é chamado de afantasia. Não fantasia, né? Afantasia. Afantasia é uma palavra só, tudo junto. Tudo junto. Tipo, a ausência de fantasia, é isso. A fantasia. O nome é meio ruim. Na verdade, o comportamento é você não criar imagens mentais. Então, o treino é muito simples. É você imaginar, por exemplo, uma maçã na cabeça, e aí depois você começa a pensar nessa maçã e ver o quão vívida ela é. A gente consegue ver a maçã agora na nossa mente. Enquanto estamos ouvindo, a gente tá visualizando uma maçã. Provavelmente alguém que tá ouvindo a gente não consegue. Então, será? Será? Sim. Estatisticamente? Tem alguém a gente que tem não bastante consegue? ouvinte. Mas a prevalência de pessoas que não veem uma imagem na cabeça, aí os estudos bate 10% da população. Caraca, sério? É bastante gente. Nossa. É muita gente. Bastante gente. Quando você fala de fantasia... Vamos escolher outro nome, esse é muito ruim. Mas é o nome, cara. Não tem como escolher outro nome. Imaginável. Inimaginável. É anti-imaginável. Exato. É imaginável. Desimaginável. Tá. Desimaginado é bom. Por que o nome é ruim, né? Porque a gente acha que só as pessoas que fazem imagens mentais são capazes de fantasiar. Quando na verdade não. Quando eu toco uma música e aí eu paro a música e de repente você ouve a música na sua cabeça, também você forma uma imagem, entre aspas, da música, né? Uhum. Uma imagem sonora da música. Tipo, tá tocando a sererê na minha cabeça agora, nesse minuto. Quando você falou de... Foi na hora que começou a sererê. Isso, então... E agora tá na cabeça de vocês também! Tomem essa! Então, é totalmente possível você ter não ter imagens mentais, mas ter esses sons, né, na cabeça. E o contrário também. Então tem pessoas que não mantêm os sons na cabeça, mas fazem imagens. Então essa questão da fantasia é uma gradação. Peraí, só um instante. O Léo botou a sererê pra ilustrar, como ele sempre faz, mas eu queria alguns segundos de silêncio e vocês vão continuar ouvindo a sererê. Ah, coisa maravilhosa. Pronto, Valdir, a semana inteira essa merda de ativação. Não, vai ficar. Ativação comportamental. Agora vai ficar tocando até o final do episódio. Se fudendo. O episódio sai na sexta, fica o final de semana dessa merda agora. Vou ficar o fim de semana com a sererê aí, porra. O que é ótimo, porque eu tô desde esse domingo que eu fiz um maldito exercício pra minha aula de pós-graduação, que eu tinha que ficar repetindo a mesma palavra. E eu fiz o exercício no sábado à noite, eu tô repetindo a porra da palavra até hoje. Tá Talvez que eu substitua por a sererê. Exato. Vai ser melhor, né? Agora o Jovem Nerd fica tentando botar sererê na cabeça das pessoas. E se a gente falar de todo mundo gosta de bola? Não, desgraçado! Tá vendo? Não! Pronto. Tomou. Receba. Cara, sempre tem alguém que me manda isso. Isso, e essa semana vai ser especial. Não, é assim, porque eu falei pra... esse negócio de você ouvir o negócio repetidamente, e aí memórias vívidas da infância, eu tenho uma memória vívida da infância que era um moleque que entrava no ônibus escolar e ele ficava, do momento em que ele entrava no ônibus até chegar na escola, cantando em loop a mesma música, que era... vamos lá, isso vai ficar comigo pro resto da vida. Todo mundo gosta de bola, todo mundo que gostar vai querer levar pra casa. Aí repete, todo mundo. Cara... Agora eu entendi porque você ficava com o olhar vazio pensando na moto. É muito legal, velho. Eu tava tentando me desvencilhar disso. E aí, volta e meia, aí eu conto essa história, por que eu tô fazendo isso de novo. E aí alguém, às vezes, não é nem público, a pessoa vem no Instagram, sabe qual é? Naquela mensagem, só você vê e o cara manda assim, Special Ops. todo mundo gosta de bola. Eu, desgraçado! Aí a música volta. É isso, é sorte de quem não tem a porca, que tem a fantasia, não consegue formar suas imagens mentais. Então, se você não tivesse como formar imagens, entre aspas, audíveis, né? Não tivesse como reter sons na sua cabeça, você estaria livre dessa maldição, infelizmente. Estaria livre disso, exatamente. Mas vocês não vão ficar livres da sererê, não. Continua a sererê aí na cabeça de vocês, Eu não tá? tô ouvindo sererê. Não, tu vai ouvir. Não vou, não.
idiota. Eu tô pensando na cachorra latindo lá fora. Pois é, a cachorra tava aqui, agora ela tá latindo lá fora. Destruindo alguma coisa. Mas, Altair, essa pessoa que não produz imagens mentais, como é que ela sonha? Então, e a questão é como a gente sonha, né? Porque quando você sonha, você não cria imagens. Na verdade, as imagens são geradas pelo próprio cérebro, né? Então, quando você pensa em criar imagens, é como se você estivesse vendo, sei lá, eu tô acordado, vendo alguma coisa, essa imagem de fora entra na minha cabeça, e aí cria-se uma memória a partir daí. Quando você tá dormindo, você não vê coisas, você evoca coisas, né? As imagens que você tem são evocadas. E é por isso que os sonhos dificilmente têm cor. Quando eles têm cor, eles são em tons pastéis. Assim, né? Os meus são mega coloridos. Não, mas eles têm cores vivíssimas. Assim, eles são meio pastéis. Laranja, vermelho, azul. Porra, eu não parei pra pensar nisso, em cor do sonho. Então, pensa nisso, né? Porque, em geral, pra você produzir cores, as cores têm que ser ativadas externamente ou direto no olho. Então, por exemplo, se você dorme num quarto que tem muita luz dentro, você pode ter sonhos um pouquinho mais coloridos, mas pela ativação externa da luz no seu olho. Mas se você dorme num quarto muito escuro, a tendência é você ter cores mais pastéis do sonho. E ele é meio desconexo, meio blurry mesmo, né? O sonho em geral. Porque as imagens são geradas. Agora eu já acho que eu tenho que fazer uma tomografia, porque tem uma coisa errada. Pode ver, aí tem que ver.